de uma forma muito granalizada. Ou tu é contra os presos políticos, ou tu é a favor do perfilamento racial. Na verdade, a gente pode ser contra as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente pode, ao mesmo tempo, pensar que há uma falha muito grande no reconhecimento fotográfico, no reconhecimento de pessoas, que há um perfilamento racial, que há, por exemplo, abordagens que são feitas de forma ilegal, mas a gente pode também apoiar, aliás, ser contra a forma como o Supremo Tribunal está conduzindo o resto das coisas. A gente pode ser contra a forma como foi conduzido o processo do Daniel Silveira. A gente pode ser contra o Supremo Tribunal ser aquele que... Aliás, o Alexandre de Moraes ser quem é vítima, quem julga, quem determina a prisão. A gente pode ser contra tudo isso. A gente só precisa ter bom senso e não tratar as coisas de uma forma granalizada. Coerência, né? Tu citou o Daniel Silveira. Não é porque o Daniel Silveira quebrou a placa que eu vou legitimar um processo penal feito completamente às avessas contra o Daniel Silveira. Que honra eu teria, aliás, como advogado criminalista, de chegar e pedir uma inviolabilidade de domicílio, se eu pedisse e achasse certo o processo do Daniel Silveira. O Daniel Silveira tem erros morais, aquilo acredito que não seja nem criminoso, o fato de quebrar a placa, mas o que a gente discute aqui é a questão de direito. A gente teve um processo em que o STF julgou, o STF foi vítima, aliás, o Alexandre de Moraes foi vítima, julgou, decretou prisão, enfim, fez um julgamento sem o réu estar presente. E isso para um advogado criminalista, e aliás, para todos nós do direito, que entendemos que o direito tem uma série de ritos, nós temos que prezar. Não importa se o direito é meu, é teu, não importa de quem for. Não importa se é o agressor de mulher. Não importa se é um racista, não importa quem seja. O direito é um só. O Daniel Silveira errou, mas a gente não chancela os erros dele. A gente defende o direito. E esse é um erro que eu vejo com pessoas que não são do direito. De atacar o advogado criminalista como se ele fosse bandido também. Como se ele fosse errado, como se ele fosse traficante. Nós não somos. Nós defendemos o direito, nós defendemos pessoas e nunca chancelamos coerência não uma só. Que área tu atua? Existe uma série de ritos no direito tributário, né? Rito para uma princípio da legalidade tributária, que é tanto quanto com o direito penal. É a mesma coisa. A gente defende o direito. A gente defende que tem uma série de ritos. Não é porque a pessoa errou que a gente vai querer a morte dela. Daniel Silveira, por mais que ele tenha erros... deixa eu pensar alguém... Hoje teve um julgamento no Tribunal de Júri transmitido pela PUC. Deu um homem que bateu na mulher. Foi absolvido. Absolvido não. Foi desclassificado por uma lesão corporal leve. Porque eram 2 moradores de rua, enfim... a situação toda era muito trágica, se confundiam um atropelamento que ela teve anterior com algumas lesões que ele teve, que ele causou nela, mas nem ele merecia, se ele tivesse matado ela, nem ele merecia a morte e talvez o nosso escárnio, e sempre dizer assim, o Daniel Silveira que quebrou a placa. Daniel Silveira cometeu um erro, mas a gente não vai tratar diferente na frente... Daniel Silveira se encontra preso hoje, a gente não vai tratar diferente... Ele está em prisão domiciliar, enfim, com tornozeleira, pela questão das fake news. Por isso, a gente não pode ter um milindre para falar na frente das pessoas quando a gente está certo, quando a gente tem coerência. E essa onde é a coerência. Está a Marielle Franco? Essa é a coerência. De passagem, Daniel Silveira matou a Marielle Franco? Não. A gente, não, então, novamente, a gente não está tendo coerência. Colocar, colega, para você, o que eu quis colocar